Zumbis são aqueles mortos-vivos, cadáveres que têm vontade própria e que andam pelas cidades, muitas vezes assustando as pessoas. E se você acha que só tem filmes sobre o tema feito fora do Brasil, o Curta em Cena de hoje está aqui para te apresentar 2 curtas feitos aqui no país e que trazem diferentes abordagens de histórias sobre zumbis. Olá, estamos aqui com ele que é cineasta da cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais, e que tem produzido alguns filmes sobre faroeste, além de ser realizador do filme Era dos Mortos. Rodrigo Brandão, muito obrigada por estar aqui no Curta em Cena. Primeiro eu queria saber de onde que veio essa ideia, por que você resolveu fazer um filme sobre zumbis? Essa vontade de, primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui. A ideia principal de fazer um filme de zumbis, eu já tinha esse desejo há muito tempo, né? Desde de adolescente, videogame de zumbis e filmes de zumbis do Jorge Romero e todos esses filmes que passavam na sessão da tarde, essas coisas bem geral, todas as coisas de zumbis que eu tinha já assistido e me divertido com. Então, eu e o pessoal que gostava de fazer filmes na minha cidade natal, a gente tinha sempre esse sonho de fazer um filme com a temática zumbi, né? Então, a vontade veio desde sempre, porque a gente sempre gostou desse universo de terror com os zumbis. E de onde que você acha que vem essa fascinação, até que está crescendo atualmente, das pessoas com esse universo zumbi? A gente tem séries, tem tido filmes, e vocês também que tiveram isso para fazer o filme. Sim, né? Eu acho assim que essa temática de zumbis, ela meio que permeia a realização audiovisual há bastante tempo. Agora a gente está vendo talvez um boom sobre zumbis, mas quando a gente realizou o filme em 2007, não era exatamente assim. Talvez então também a gente foi na crista da onda para chegar nessa explosão. Eu não sei se talvez essa sensação de multidão, esse medo de multidão, tem a ver também com o mundo que a gente está vivendo agora, né? Uma quantidade grande de pessoas, a gente vê as cidades grandes e problemas que acontecem por questões de superpopulação. Talvez esse medo de zumbis tenha a ver com a questão de grandes multidões. E como que foi realizar 10 anos atrás um filme que demanda tanta produção e efeito numa cidade pequena como Santos Dumont? Então, Santos Dumont é uma cidade que tem mais ou menos uns 40 mil habitantes. E a gente não tinha... O que acontece necessariamente, né? Há 10 anos atrás, nem a internet estava como está hoje, né? A gente não tinha como divulgar o filme. O nosso desejo era principalmente fazer um filme, porque tinha o sonho de realizar um filme de terror com zumbis. Agora, a questão de transformar isso, né, em realidade lá, principalmente o que acontece é que numa cidade pequena desse tamanho, a gente não tem muito o que fazer, né? Então, antes da gente ter a câmera para poder fazer o filme, a gente só sonhava em poder fazer o filme, porque era um monte de adolescentes, né? A gente tinha tempo para poder se dedicar a esse tipo de coisa. Então, foi um trabalho, assim, para ser o primeiro trabalho a ser feito como cinema, foi uma coisa de muito amor pela realização, principalmente, mais do que por esperar que ele fosse fazer sucesso, ou que ele fosse acontecer qualquer coisa com ele, né? Era mais o sonho de estar ali fazendo aquilo. Você citou que 10 anos atrás, quando você fez Era dos Mortos, a internet não era assim, e vocês sequer pensavam em poder disponibilizar o filme inteiro na internet, como ele está hoje. Isso muda um pouco a forma como você vê o filme? Tem alguma coisa que você faria diferente nele hoje por causa da internet? O Era dos Mortos aconteceu de um tempo, depois que eu ter realizado ele, eu tenho um certo tipo de vergonha sobre a realização, porque ele era muito precário pelo ponto de vista do que a gente tinha em mãos e tinha de conhecimento na época. E assistindo ele agora, eu tenho um orgulho diferente sobre quando você vê o filme, porque você vê que o filme ele demonstra exatamente aquela época e demonstra exatamente o que a gente tinha na mente para fazer aquilo. Se fosse fazer ele agora, 10 anos depois, eu acho que ele teria uma cara muito diferente. Principalmente, eu acho que a história dele, eu talvez contaria uma outra coisa, né? O filme de 10 anos atrás, ele é mais uma aventura linear, ele leva o espectador a seguir a ação. Talvez agora eu faria uma coisa um pouco mais
voltado aos personagens, não sei. Mas, principalmente, eu acho, é a questão de esperar que o público não vai conseguir assistir o tamanho que o filme era. A gente fez um filme muito grande, como curta, mas a gente nem tinha necessariamente a noção do que é o tempo de um curta ou não é. Não foi um filme que a gente imaginou colocar em festival, nem nada disso. Eu acho que, diferente de lá para cá, seria todo o conhecimento que a gente já tem de trilhar esse caminho, mas principalmente também, se é para a internet, a gente tem que lembrar que o tempo é importante e que talvez colocar no início do filme alguma coisa que chame atenção. Mas eu não sei te dizer exatamente se faria diferente, mas com certeza ele tem uma... Quando você assiste ele, você percebe que ele tem uma vivência daquela data. O público na internet, no YouTube, muitas vezes ele é acidental, né? Uma pessoa que está ali para ver um vídeo e acaba chegando no seu filme mesmo sem querer. Você acha que isso também influencia um pouco a forma como os produtores produzem filmes hoje, sabendo que eles vão parar na internet? Se a produção é feita para a internet, eu acho que isso é completamente, realmente planejado, né? Se o objetivo final de um curta é estar na internet, eu acho que é importante o realizador também entender o meio onde ele vai distribuir o filme dele. Mas eu acho que essa coisa do espectador acidental, isso ainda acontece com a Era dos Mortos até hoje, eu acho isso bem interessante. Alguém provavelmente está num vídeo procurando o efeito lá, como faz o efeito de zumbi para alguma coisa e acaba achando o nosso filme e depois comenta sobre o filme, né? Porque vê a data que o filme foi feito e questiona aquele... Tipo, por que vocês fizeram isso nessa época? Que filme é esse? Né? Que achado é esse? Então, às vezes, também, algo diferente do que é normal na internet também chama atenção, porque é algo que o olho não está viciado, né, do espectador da internet, então ele toma aquele susto em alguma coisa diferente. Mas teve alguma coisa especialmente difícil ou complicada de conseguir? Porque era um filme que vocês estavam fazendo nesse lugar há 10 anos atrás e um grupo de amigos com uma ideia na cabeça? Então, a gente decidiu o seguinte, eram 4 amigos que estavam na linha de frente para fazer o filme, e eu decidi que eu passei uma tarefa para um deles, que é o Felipe, eu falei, aprende a fazer maquiagem. E aí ele foi correr atrás de descobrir como é que ele iria fazer o sangue falso, a maquiagem. Igual estou te dizendo, 10 anos atrás não tinha um YouTube para procurar um tutorial. Então ele foi, a procura era muito mais complexa. Então as dificuldades em si, eu não tive uma dificuldade para dizer, não vamos conseguir fazer. Principalmente o que a gente fez foi ter esse tempo hábil para poder aprender a fazer cinema, né? Também era uma coisa que eu também estava aprendendo a usar a câmera, aprendendo a traduzir a linguagem. Então, foi realmente uma época de muito amor ali ao realizar e a toda essa temática. Imagino que isso deva ser interessante porque vocês também se tornam referência para novos realizadores que estão querendo fazer um filme de zumbi, né? Com certeza, né? Porque o filme está no YouTube, está liberado para qualquer um poder ver. E a gente vira e mexe, eu recebo um e-mail do YouTube avisando que tem um comentário novo. Embora o filme não seja mais divulgado nem nada, ele está lá e sempre tem umas 100, 200 visualizações no mês. Então sempre tem alguém que acaba caindo nele acidentalmente no emaranhado de filmes que o YouTube tem o tempo todo. Alguém ainda acha o nosso sempre. Você também co-dirigiu e fez a direção de fotografia do filme Um de Nós Morre Hoje, que é um faroeste. Quais as suas referências estéticas nesse trabalho? Então, Um de Nós Morre Hoje, ele já foi feito em 2013. E quem dirigiu ele são esses outros 2 amigos que também estavam comigo na realização do Era dos Mortos. Então, a gente continuou com a mesma equipe, só que cada hora um podendo botar a mão na massa como diretor, né? O Um de Nós Morre Hoje, a ideia principal, tanto estética quanto na história, seria transformar os faroestes clássicos, que todos nós somos fãs também, de todos os clássicos mesmo, né? Do faroeste espaguete e por aí vai. E transformar ele em algo mais mineiro, para ser uma história que realmente acontecesse em Minas Gerais, mesmo que seja antigamente, mas que tivesse a cara de Minas Gerais. Então tem uma vendinha que tem cara de Minas, tem cara de interior, e todo o sotaque, todos os trejeitos dos personagens são para homenagear também a região. Então, a inspiração estética são os filmes clássicos, mas a gente sempre tentou, de alguma maneira, encaixá-lo no regionalismo. Você acha que um filme de zumbi ou um filme de faroeste, ele necessariamente tem que ser um drama ou um terror? Eu acho que
acho interessante você pegar os símbolos de um certo tipo de segmento de cinema e poder usar em outros. Isso é uma coisa que eu gosto até de fazer. Eu gosto de tentar imaginar que alguma coisa que funciona nesse tipo de símbolo e você vai poder assistir desconfiando que o filme é sobre isso e, de alguma maneira, ele te leva para um outro caminho. Eu acho que é bem possível e bem ideal que seja feito isso, né? Porque a gente, igual você disse sobre os filmes de zumbi, e as séries e tudo mais, então tem tanta coisa do mesmo tema que se você é ideal que você encontre qual é o seu diferente. Por que você quer fazer isso? Qual é a sua, o que vai diferenciar o seu realmente das outras realizações? E o que você acha dos festivais, de participar de festival, do que isso pode acrescentar para um realizador? Então, a gente conseguir participar de festivais com um outro curta, né? O Era dos Mortos a gente nem chegou a enviar para festival, nem nada. E assim, aí já foi uma outra experiência minha, poder estar no festival, conhecer outros diretores, né? E eu acho que é muito importante essa questão de colocar o vídeo no festival, porque necessariamente ele é a primeira vez que o vídeo é mostrado para os espectadores, e ainda acho que tem uma diferença entre botar no YouTube e pronto e ir no festival, porque é ver as pessoas vendo o seu filme. Né? Quando eu vou num festival e um filme novo vai passar, eu prefiro ficar no fundo da sala, porque eu quero ver a experiência sendo vivida pelos espectadores. Né? Então, eu acho que isso é legal em festival. E essa troca de ideias também, eu acho que o festival é algo que vai continuar sendo algo muito importante ainda para os curtas-metragens. Você começou produzindo junto com seus amigos, numa empolgação de adolescente. O que você recomenda para os jovens, para adolescentes que também têm essa vontade de fazer filmes? Eu acho que, na verdade, se você quer fazer, faça. Não tem muito problema, eu acho, em começar com uma qualidade que não é o que você sonha. Porque não adianta tentar começar já de cima. Você tem que realmente fazer alguma coisa pega o celular, faz algo mais simples, para depois você começar a entender em cima daquilo que fez, como é que vai ser o seu processo, como é que vai ser a sua estética. Ninguém começa já fazendo alguma coisa. Eu acho que eu, com 20 anos, quando fiz o Era dos Mortos, tinha essa ideia na cabeça que eu não estava com medo do que iam achar do meu filme. A gente queria muito era fazê-lo, né? Tanto que a gente meio que pegou alguns pedaços de outros filmes que a gente gostava e repetiu. Né? A gente não teve esse pudor não, temos que fazer diferente, temos que ser autorais, nada disso. A gente pegou e fez. Eu acho que começar assim é muito bom, porque você começa com um exercício de imitação, mas ao mesmo tempo é um exercício de homenagem, e você vai acabar usando isso na sua carreira para outras coisas. Eu acho que, então, pega e faz. Agora a gente tem muito mais acesso. Naquela época eu não tinha celular, né? O celular que eu tinha era um celular gigantesco. Então, assim, hoje em dia a gente tem o celular, tem câmera, tem tudo, dá para fazer, faz em casa, mas começa a fazer, porque não adianta esperar para ter o momento certo, que agora eu vou escrever um projeto, eu vou passar no edital e agora eu vou fazer o filme. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o que vai acontecer é se você começar agora a fazer vários curtas, vários filmes, e você vai aprender, vai encontrar a sua estética. E aí sim você vai estar apto a conseguir entender o mercado audiovisual. Os filmes que você produziu, eles estão dentro de gêneros que não são muito comuns no Brasil, ou pelo menos não são realizados em grande escala. Você acha que isso é por quê? Tenho como dar resposta para essa pergunta de duas maneiras, né? Uma delas seria por que eu não faria filmes do estilo que a gente encontra mais no Brasil, né? Necessariamente eu acabei indo pelo lado do cinema fantástico, principalmente por ser fã do cinema fantástico. E é o que eu me sinto mais realizado fazendo. Então, respondendo a sua pergunta dessa maneira, eu vejo que os realizadores de filmes mais autorais ou dramas também provavelmente têm esse caminho de gostarem mais desse segmento de cinema. Mas eu acho que existe muito pudor e muitas pessoas que resolvem se podar pela questão de que o gênero não é muito aceito, não vai ser... se você apresenta isso na academia, talvez vai ser meio olhado a contragosto. E festivais também, muitos acabam não aceitando o seu filme por isso. Mas eu acho que agora, a época atual que a gente está vivendo, isso está mudando muito. Eu vejo muitos realizadores de filmes de gênero, de todos os tipos, fazendo muita coisa. E a gente vê muito festival, que já é consagrado, ficando mais famoso, e muito festival de gênero também surgindo, que eu acho também legal. É um festival segmentado, onde o público também já vai
querendo assistir esse tipo de filme, né? Então a gente tem até um retorno diferente. Então você acha que está perto da gente superar essa pecha desse tipo de filme como se fosse um filme B ou um filme mais trash? Eu acho que sim. Eu acho que as nomenclaturas, né, esse ponto de vista de falar que o filme é trash, não vou dizer que é um desmerecimento, pelo contrário, mas esse rótulo, eu acho que tende a acabar sim. Eu vejo muita coisa acontecendo, muito realizador trabalhando o gênero, mas de formas mais autorais, mas também do estilo deles, e que falam de temas de cotidiano, colocando o gênero no entorno da história. E desde que você fez o Era dos Mortos para cá, como que você desenvolveu sua carreira? O Era dos Mortos foi o primeiro filme que a gente fez maior. Eu já tinha feito uns outros curtas, mas que ficaram só entre nós, entre os amigos, para assistir e trocar essa experiência. O Era dos Mortos foi o primeiro que a gente fez e quis botar para o mundo, né? Colocou na internet com muita dificuldade na época, colocamos para download, super complexo para alguém conseguir baixar. E depois disso eu já dirigi um outro curta de suspense, que é A Maleta, que também foi para o YouTube direto. O plano dele também era esse. Depois eu fiz a direção de fotografia do Um de Nós Morre Hoje, que a gente falou aqui. E agora eu realizei um novo curta que chama Ninguém. E ele é meio que uma entrada no universo do Era dos Mortos de Volta. Tem uma ideia de mundo abandonado, tem uma ideia de apocalipse, né? Só que ele segue aquela coisa que eu estava falando antes de talvez te levar para caminhos diferentes. Você desconfia que o filme é sobre um certo assunto e ele te entrega uma outra coisa depois. Estou gostando mais desse tipo de realização. Mas é um suspense, ele tem teores de terror, mas ele te leva para um outro lado. Eu acho assim, provavelmente o que eu vou continuar fazendo é isso. Eu tenho o sonho de conseguir realizar mais curtas, fazer longas, mas nesse segmento, né, usando o filme de gênero e colocar dentro dele algumas críticas para a sociedade, algumas coisas que têm a ver com o nosso cotidiano, mas usando os elementos de gênero, que é o que eu gosto. E você pretende usar o regionalismo de Minas Gerais também nas suas próximas produções? Porque você comentou que isso foi uma coisa que entrou no filme de faroeste. Uhum. Não, eu acho que é importante também você fazer os filmes para suas raízes, né? Porque acho que quando você faz o filme levando em conta a sua história, fica muito mais verdadeiro. É possível ver na tela que aquilo que está sendo feito é verdadeiro, né? Porque tem a ver com a sua raiz, tem a ver com o que você viveu ou com o que você gosta de fazer. Então, sim, com certeza, Minas Gerais sempre vai estar encaixado dentro dos roteiros. Talvez não tão explícito quanto estava no Um de Nós Morre Hoje, mas com certeza sempre está. Eu sempre deixo meio claro, por exemplo, a cidade que o filme está sendo passado. A gente usa cenários do lugar, né? Usa imagens possíveis de quem conhece localizar o ambiente. Então, eu tenho sempre essa vontade de, sim, fazer coisas utilizando o regional. Rodrigo, obrigada, viu? A entrevista foi super divertida. Você confere um trecho do filme Era dos Mortos.
Estamos de volta e a gente conversa com André Zepé, o diretor, que tem um gosto especial por formatos como o VHS, criou o curta Crônicas de um Zumbi Adolescente. O filme conta a história de Zeca, um tímido adolescente que morre atropelado e reaparece na forma de um zumbi. André Zepé gravou um depoimento pra gente em VHS. Eu prefiro sempre estar gravando com fita, cassete, tratando imagem em VHS e gravando em VHS, porque eu acho o processo interessante e gosto do resultado. Eu gosto da imagem não real do VHS e do som não real da fita cassete. Zeca, cuidado, o carro! Para quem realmente gosta e conhece cinema de zumbi além do Walking Dead na Fox, essa pessoa está acostumada a ver tosqueira, às vezes até prefere, muitas vezes preferem um filme de terror engraçado e barato do que uma coisa mais séria e mais bem produzida. Eu nasci no Noroeste Paulista, numa cidade chamada José Bonifácio, uma cidade muito pequena. E quando eu fiz 20 anos eu fui estudar audiovisual em São Carlos, que também é interior. São Carlos tem uma produção bem pequena ali, muito devido ao curso de audiovisual que tem na Universidade Federal de São Carlos. E inclusive, além do Crônicas de um Zumbi Adolescente, tiveram talvez mais 3 ou 4 produções de curta-metragem sobre zumbis. Mas mercado no interior eu acho que é um mercado underground que nem em São Paulo ou uma outra capital, uma outra grande cidade. Os filmes feitos nesse esquema com baixo orçamento, eles acabam indo parar na internet. Gosto de todo tipo de filme, sem exceção, de terror a comédia, a desenhos infanto-juvenis, a filmes eróticos. E eu assisto todo tipo de filme, eu tento ver o máximo de filme que eu posso, porque é um prazer enorme. E eu fico um pouco triste e às vezes até agoniado de saber que existem tantos filmes bons para serem vistos e a gente não tem o tempo suficiente, né? Até o fim da vida a gente não vai ver a maior parte desses filmes. Eu acho que hoje é uma coisa que faz parte já. Eu acho que o mercado de cinema, de games, de música, até o mercado literário, eles já fazem parte dessa distribuição digital, gratuita ou não. E eu acho uma coisa ótima, né? O Curta em Cena sobre cinema e zumbis fica por aqui. Você pode conferir os extras das nossas entrevistas na nossa página. Semana que vem tem mais. Até lá!